Boa tarde, galerinha. Será que finalmente sai essa aula desse professor? Muito esforço aí, muita tentativa, eu apanhando muito para a tecnologia, mas vai sair, vai dar tudo certo. Hoje estamos aqui para falar sobre o modelo atômico de Bohr. A gente já falou em sala de aula sobre o modelo de Dalton, modelo de Rutherford, modelo de Thomson antes. Agora a gente vai se esforçar para chegar no modelo atômico atual. Lembrando que Bohr não é o modelo atômico atual, mas é um degrau à frente. Então ele contribuiu muito para chegar nele, tá bom? Então quem que é esse garoto, quem que é esse Bohr? O Bohr é esse rapaz que está aí à sua frente, não é esse rapaz bonito à sua direita, é o rapaz bonito da esquerda, o da direita sou eu. Então veja só, pessoal, falando um pouco sobre o Bohr, ele desde cedo ele teve várias conquistas no campo da ciência, ele já no seu mestrado já conseguiu vários prêmios, daí ele acabou indo para uma universidade e estudou com Thomson. Um ano depois ele foi estudar com Rutherford, então veja que o cara já estudou com grandes nomes da ciência. Lógico, estudando com Thomson, depois Rutherford, ele acabou se dedicando então à estrutura atômica, né? E dentro dos campos dele de estudo, ele acabou associando a ideia dele com aquilo que um rapaz chamado Planck, que é considerado hoje o pai da física quântica, para poder fazer o modelo atômico dele. Ele estava o Bohr em si estava estudando o átomo de hidrogênio, foi sobre o átomo de hidrogênio que ele concentrou os estudos, tá? Então, como que fez o Bohr? O que o Bohr fez para chegar no modelo dele? Ele pegou ali em cima, você está vendo uma ondinha, você estudou isso lá na física, ou vai estudar isso na física. Tem as ondas e tem todas as ondas eletromagnéticas ali, raios gama, X, ultravioleta, infravermelho. Só que veja que entre a ultravioleta e o infravermelho tem uma pequena faixa que é o espectro visível da luz. Então, a luz branca, a luz que vem do sol, a luz que você vê normalmente aí, ela faz todas essas cores. O que acontece? O Bohr descobriu que quando ele estimulava, ele excitava, ele dava energia para um átomo de hidrogênio, ele fazia essa primeira faixa embaixo do espectro de luz visível, ele fazia essa primeira faixa com poucas cores ali. Sempre que estimulado, o hidrogênio fazia essas cores. Depois foi descoberto que o hélio fazia um outro espectro, o neônio fazia outro espectro, o espectro de baixo, e o mercúrio o último lá embaixo. E assim foi visto que sempre o mesmo átomo, o mesmo material, quando estimulado, fazia esse mesmo espectro. E a partir da tentativa de explicação disso é que veio o modelo de Bohr. Então, o que Bohr fez? O Bohr, dentro dos seus postulados, aqui a gente vai ver o primeiro, ele disse que existem estados estacionários de energia do elétron que são constantes. Tais estados são caracterizados por órbitas circulares em torno do núcleo, em que o elétron tem um momento angular dado pela equação. O que eu quero que vocês saibam daqui, galera? Eu quero que vocês entendam que as órbitas que o Bohr achava que eram circulares, essas órbitas, cada uma delas tem um nível de energia, por isso é chamado de nível estacionário. Esse valor da energia de cada uma das órbitas não muda. Então, se a primeira órbita tivesse, vamos dizer, 50 energias, a segunda 100, quando o elétron tiver 50 energias, ele fica no primeiro. Quando ele tiver 100, ele fica no segundo. Esse valor não muda, tá? Isso é bem importante. A equaçãozinha eu coloquei aí, eu nunca vi cair no Enem, eu nunca vi cair na Federal, mas é bom você entender mais ou menos o que ela te diz. Ele fala assim que o N é o número quântico principal, a gente vai ver que isso nada mais é que o número da camada onde está o elétron. M é a massa do elétron, que é algo que não muda, né? Velocidade do elétron, que dentro de uma mesma órbita a velocidade vai ser constante, o raio da órbita, que lógico tem a ver com a órbita, e a constante de Planck. Veja que todos esses valores, a que pode variar principalmente ali é a velocidade e a camada. Quando muda a camada, muda algum desses caras. Se não mudar a camada, esses caras não mudam. Por isso a gente tem que lembrar, cada uma das camadas tem uma quantidade de energia estacionária, ou seja, fixa. Beleza? Então, o que mais que a gente precisa ver? Perceba aí que eu coloquei lá em cima o núcleo do átomo e podem existir as diversas camadas. Ali a gente desenhou a camada número 1, que é a camada K, veja o N lá em cima. Esse N
a gente vai descobrir que é um número quântico principal, é o número da camada, primeira camada, segunda camada, terceira camada, respectivamente K, L e M. Supostamente poderiam existir infinitas camadas, mas dentro dos átomos que a gente tem na tabela periódica até hoje, seriam necessárias somente 7. Então essas 7 camadas de K até Q, de 1 até 7, seriam as camadas suficientes para comportar todos os átomos que a gente tem até hoje, tá certo? Veja, isso é muito importante, é aqui que eu preciso que vocês fiquem atentos, que o sentido em que ocorre o aumento gradativo da energia, o sentido que ocorre o aumento da energia é quanto mais próximo, menor a energia, quanto mais afastado, maior a energia. É lógico você pensar, veja a camada K, é como se fosse uma pista de atletismo ali pequenininha. Para andar essa pista de atletismo pequenininha, você precisa de pouca energia. Já a camada L é uma pista maior, você precisa de mais energia. A camada M é uma pista maior, então mais energia. E assim por diante. Quanto mais afastado do núcleo, maior a energia desta camada. Tá certo? Aqui em cima da minha cabeça, olha só, você está reparando ali que a primeira camada, a camada K, cabem 2 elétrons. A segunda camada, a camada L, 8 elétrons, assim por diante. Existe uma formulazinha que ela fala um pouco diferente disso. Esta formulazinha, ela diz pra gente o quê? Que a camada K, a primeira camada, poderiam caber 2 elétrons. Mas quem que rege isso é a equação que está ali em cima. Veja a faixa ali escrito número máximo de elétrons na camada, 2 vezes n ao quadrado. Se a gente fosse colocar o n, é a primeira camada, o número quântico principal. Então 2 vezes 1 ao quadrado, 1 ao quadrado, 1. 2 vezes 1, 2. Então cabem 2 elétrons. Se eu fosse seguindo isso, na segunda camada, 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8. Cabem 8 elétrons. Até aí tudo bem. Terceira camada, 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18. Beleza. 4 ao quadrado na quarta camada. 4 ao quadrado, 16 vezes 2, 32. Agora repare a quinta camada. 5 ao quadrado dá 25. 25 vezes 2 daria 50. Caberiam pela fórmula 50 elétrons. Mas é aquilo que eu estava falando para vocês. Dentro dos átomos até hoje conhecidos, não precisaríamos de todos esses elétrons. Então, até hoje, sabe-se que na quinta camada cabem 32, certo? Então, na P, caberiam pela fórmula 72, mas a gente, por enquanto, tem 18. Na camada Q, caberiam 7, mas a gente sabe que até hoje cabem 8. Se vocês repararem, pessoal, não sei se vocês conseguem perceber aí, nessa camada aqui, tanto na tabelinha que está aqui em cima, quanto na tabelinha que está aqui à minha esquerda, você vai reparar que eu fiz um chuncho ali, porque na camada Q estava dizendo que cabem 2 elétrons. Repare que é uma descoberta não tão antiga. Vai na internet e procura o número máximo de elétrons em cada camada. Você vai ver várias fontes dizendo que cabem 2 ali. Depois foram descobertos alguns átomos e percebeu-se que na última camada cabem 8, tá certo? Então eu fiz um chuncho ali, não sei se vocês separaram, e coloquei um 8 em cima do 2 que tinha antes, tá certo? Seguindo aí essa ideia de Bohr, o segundo postulado dele, o que diz o segundo postulado dele? Acho que eu comi um pouquinho do texto ali, nem que eu suma então um pouco, olha só, vou sumir. Ele diz assim, a energia é absorvida ou emitida somente quando um elétron se move de um estado estacionário para outro. A variação da energia é a diferença entre o valor de cada um desses estágios. Então veja, o elétron, ele normalmente fica ali, por isso estado estacionário. Ele fica normalmente numa determinada órbita, numa determinada ciclo. Só que ele pode variar? Pode. Ele pode se mover? Pode. Mas ele não faz isso espontaneamente. Já caiu em vestibular essa palavra e confundiu muito o aluno. Ele não sai da sua órbita e vai para outra órbita espontaneamente. Ele precisa de um estímulo. Então, ele recebendo energia, ele vai para mais exterior. Ele pode liberar energia depois e voltar para a sua original. Então, ele só se move se estimulado. E quando ele se move, ele vai variar a energia obrigatoriamente pela diferença. Se ele estava na de 50 e vai para de 80, ele precisa receber 30. Quando ele voltar, ele libera esses mesmos 30. Já vamos ver isso em outro slide ali, outra cena. Repara o seguinte. Opa! Agora. Vocês estão vendo, show de bola. Então veja ali que eu tenho ali algumas órbitas, eu tenho um núcleo e eu tenho um elétron ali. Repara
esse elétron, ali está escrito fóton, mas eu preferia que vocês, no elétron, no átomo da esquerda, ele está mostrando ali um elétron na primeira camadinha, que seria a camada K, certo? Repara que esse elétron está absorvendo uma quantidade de energia, tem uma ondinha que vem ali para cima dele. Ele está falando assim, fóton sendo absorvida pelo átomo. Eu preferia que você guardasse que ele absorve um quantum. O que é um quantum? Quantum é um pacotinho de energia, tá? Plural de quantum, quanta. Ele absorve esse quantum e ao absorver o quantum, se vier o suficiente para ele passar para outra camada, ele vai para essa outra camada. Ao chegar nessa outra camada, então veja que é a passagem da primeira, lá é do outro contrário, né? É para cá. Ele lá da esquerda para o da direita é quando o elétron ele passou da mais interior para mais exterior. Então, a gente chama esse elétron de elétron excitado. Então, vamos de novo. Eu pego um quantum, jogo para o elétron fica excitado e passa para uma camada exterior. Então, daí ele fica nesse segundo formato aqui, que é o formato mais central ali, tá? Então, o elétron está mais distante. Só que é como se ele estivesse fora do ambiente natural dele, ele quer voltar para casa. Para ele voltar para sua órbita original, ele precisa fazer o quê? Ele precisa emitir essa diferença de energia. Se ele absorveu, vamos dizer, 30 para ir para o mais exterior, ele precisa liberar essa 30 de volta. Então ele vai liberar esse 30 de volta como? Na forma de fóton. O que é fóton? É uma quantidade de energia na forma de luz. Então, a liberação dele é sempre em forma de fóton. A absorção pode ser em diferentes formas de energia. Pode ser eletricidade, pode ser calor, pode ser até luz mesmo. Mas eu preferia então que você pense assim, no momento da absorção, é um quantum, que é uma quantidade de energia que pode ser de diversas formas, e no momento da emissão, quando ele vai perder essa energia, normalmente em forma de fóton. Então ele liberou e volta para o seu estágio normal. Então, lendo lá o que está escrito, um elétron pode saltar de um nível de menor energia para outro de maior energia somente se absorver energia externa. Nesse caso, o elétron estará ativado ou excitado. Então, ele vai saltar, vai para fora? Vai, desde que receba energia. Ele não faz isso espontaneamente, beleza? Não pode esquecer isso. Quando o elétron retorna a seu nível inicial, sempre se dará com emissão de energia. Ele não pode voltar para a casa dele com energia em excesso. Ele tem que liberar primeiro essa energia, depois ele volta. E uma coisa importante, um elétron não pode ficar entre dois níveis de energia. Se o primeiro nível é 50, o segundo nível é 80, não dá para ele ficar com 60 no meio do caminho. Não existe isso. O estado é estacionário e são estados fixos, valores que não dá para ficar entre eles. Tudo bem? Seguindo então, o que mais que a gente precisa saber, é obrigado a saber aí? O modelo atômico atual. Veja que dentro do modelo atômico atual, que não é mais somente o modelo de Bohr. Aqui a gente tem o modelo de Bohr agregado com várias coisas da ciência que vieram depois, muita coisa da física. Então, tem muita coisa aqui que veio da quântica, que veio de estudos que muitos de vocês vão fazer física, muitos de vocês vão fazer química, muitos de vocês vão fazer matemática, vão estudar lá física quântica, vão estudar essas coisas mais complicadas de graduação superior. Mas pra gente aqui, eu trouxe mais como uma curiosidade, tá certo? Então, uma das coisas que foi usada para o modelo atômico atual, princípio da dualidade de de Broglie. Ele diz o seguinte, vocês separaram que eu falo muito bem essa língua, né? De Broglie. Elétron tem comportamento duplo de partícula e onda, então isso é uma situação que foi importante para chegar no modelo atômico atual. Às vezes o elétron comporta-se como uma partícula. Você sabe que ele tem massa, é uma massa muito pequena, mas tem. Mas às vezes ele comporta como se fosse onda, como se fosse só energia. Então, quando uma situação ele trabalha como se fosse energia, não teria massa, e outra como se fosse partícula, teria massa. Isso faz uma diferença importante na situação, tá? Mas para a gente é uma curiosidade mais do que algo importante para você. Princípio da incerteza de Heisenberg. Isso aqui é interessante porque ajuda a entender o que a gente vai ver daqui a pouco, que são números quânticos. O Heisenberg disse o seguinte, que não se pode determinar posição e velocidade simultaneamente do elétron. Se você quer estudar a posição dele, você não consegue estudar naquele mesmo momento a velocidade.
Por que isso, Jean? Porque o cara, quando vai estudar posição, ele precisa jogar uma onda para esse elétron. Quando ele já joga uma onda para esse elétron, você muda a velocidade dele. Se você quisesse estudar a velocidade dele, você não conseguia saber a posição onde ele está direito. Então, ou estudar um ou estudar outro. Isso é o princípio da incerteza. Você vai reparar que isso aí é importante para a continuidade, para entender, facilitar algumas coisas que a gente vai ver para frente. Tá certo? Então, continuando aí. Agora a gente sai do modelo atômico de Bohr, mas a gente vai para uma coisa que o modelo atômico de Bohr e a física quântica trouxeram dentro do modelo atômico atual, que são os números quânticos. O que são os números quânticos? Número quântico é como se fosse o endereço do elétron. Lembra que eu falei que não dá para saber direito a posição e a velocidade do elétron? Pois é. A posição do elétron, quando a gente vai estudar, nada mais é que uma estimativa. Onde é mais provável que o elétron esteja? A gente não consegue determinar muito bem onde ele está, mas a gente consegue dizer, esse cara deve estar aqui. Por exemplo, imagine que você mora você mora lá na sua casa, na casa dos seus pais. Se eu der o endereço da casa dos seus pais, é um lugar provável onde eu vou te encontrar. Espero que vocês estejam em casa, necessário estar em casa nesse momento, né? Não pode estar saindo, não pode estar fazendo social com os amigos, tá certo? Então, digamos, eu dei o endereço da sua casa. Concorda que esse é o lugar mais provável onde eu vá te achar? Sendo assim, os números quânticos nada mais são que o endereço do elétron. Qual é o lugar mais provável para achar o elétron? O lugar mais provável para achar o elétron é nesse endereço. Eu vou te dar então 4 coisas para você achar o elétron. Imagine que eu dando o endereço da tua casa seria da cidade onde você mora, o bairro onde você mora, da rua onde você mora e dar o número da sua casa. São 4 situações que dá o seu endereço, lugar mais provável de achar você. O número quântico é a mesma coisa. Número quântico principal, equivalente à cidade. Número quântico secundário ou azimutal, o equivalente ao bairro. Número quântico magnético, o equivalente à rua. E o spin, o número da sua casa. Daí eu chego na sua casa e provavelmente existe uma porcentagem grande, uma probabilidade grande de você estar ali. Beleza? Vamos ver o que cada um deles separadamente. Então, primeiro deles, número quântico principal. Você já sabe o que é número quântico principal. Eu falei para vocês que existem as camadas e cada uma camada tem um determinado número. Esse número é o número quântico principal. Primeira camada, camada K. Esse é o número, vai receber o número quântico 1. Camada L, número quântico principal 2. Camada M, número quântico principal 3. N, 4. O, 5. P, 6. Q, 7. Então tá ali no quadrinho ao lado da órbita, você repara os números quânticos principais, tá certo? Tem que saber isso aí é o básico do básico do básico. Os outros são um pouquinho mais difíceis, mas não são tão difíceis também, mas esse aqui é muito básico, tem que saber, beleza? Então, aqui, número quântico secundário azimutal. Hoje mesmo recebi uma pergunta de uma coleguinha. Professor, onde é que será que eu vou aprender esse negócio? Eu não vi ainda. Eu falei, calma, sou eu que estou devendo essa parte. Vou passar para vocês já. Então, número quântico secundário azimutal significa a mesma coisa. Pode aparecer lá no teu vestibular. Sobre o número quântico secundário, vamos dizer. Ou sobre o número quântico azimutal. Quer dizer a mesma coisa. O que significa isso? Isso significa o formato do orbital. Isso significa o tipo de orbital que a gente está falando, tá? Eu vou mostrar para vocês, provavelmente num próximo vídeo, que o orbital S tem um formato, o orbital P tem outro formato. O D e o F teriam outro formato, mas aqui para vocês, para a gente passar na federal, a gente precisa saber que o orbital S, que cabe em 2 elétrons, recebe o número quântico secundário azimutal 0. Perceba, apesar do S ser o primeiro, ele não é 1, ele é 0, tá? Então o número quântico secundário do S é 0. Já o orbital do tipo P recebe o número quântico secundário azimutal 1. O D recebe o número quântico 2 e o F recebe o número quântico secundário 3. Ali, entre parênteses, eu coloquei para vocês quantos elétrons cabem em cada um desses orbitais. Você vai falar, mas Gia, por que cabem esse número? A gente vai ver a junção do secundário azimutal com o magnético. Vai ter um pouquinho mais de lógica. Mas aqui em cima eu coloquei uma tabelinha mostrando que o orbital S só tem um orbital. E a gente vai ver que em cada orbital cabem sempre 2 elétrons.
Em cada orbital cabem sempre 2 elétrons, não pode esquecer isso. Então, o orbital S, que é um só orbital, orbital do tipo S, que é apenas um orbital, cabem 2 elétrons. O orbital do tipo P são 3 orbitais no total. Se são 3 orbitais e em cada orbital cabem 2 elétrons, de cabeça 3 vezes 2, 6. Por isso que cabem 6 elétrons nos orbitais do tipo P. Orbital do tipo D são 5 orbitais, 5 vezes 2, 10, então por isso que cabem 10 elétrons. Orbital do tipo orbital do tipo F, são 7 orbitais, por isso cabem um total de 14 elétrons. Tudo bem? Então, seguindo isso aí, agora a gente vai pro número quântico magnético. O número quântico magnético a gente vai localizar, ele vai nos mostrar que ele é possível aparecer do menos L ao mais L. Quem que é L mesmo, Jean? L é o número quântico secundário azimutal. O número quântico magnético, ML, vai ser do menos L ao mais L. Então quer dizer que, veja ali, o S é 0. Então, menos L e mais 0 é a mesma coisa. Por isso só tem um orbital que vai ser numerado como 0. Já o P, ele pode ir de menos 1 até mais 1. Você pode ir de menos 1 até mais 1, então ele vai menos 1, 0 e mais 1. Orbital do tipo D vai de menos 2 até mais 2. Então, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Por isso, 5 orbitais. F vai ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Por isso, 7 orbitais. Tudo bem? Então, repara aqui em cima de novo, aquela mesma tabelinha mostrando ali que os elétrons estão sendo colocados dentro desses orbitais aqui. Agora, como que eu defino o número quântico magnético? O número quântico magnético vai ser definido por qual desses orbitais que aqui estão, o elétron parou. Então, imagine você que o elétron parou ali no orbital numerado como mais 1. Então, o número quântico magnético dele é mais 1. Se ele parou no orbital menos 3, então o número quântico magnético dele é menos 3. Tá certo? Lembra que eu falei para vocês que cabem 2 elétrons em cada orbital. Esses 2 elétrons, para caberem no mesmo orbital, você obrigatoriamente vai ser um virado para cima. Se você olhar aqui a setinha aqui em cima, você vê que um está uma setinha virada para cima, o outro está uma setinha virada para baixo. Não é possível dois elétrons virados para o mesmo lado. Não é possível 2 elétrons virados para baixo ou 2 elétrons virados para cima. Um tem que ser para cima, o outro para baixo, tá certo? Então, é assim que cabem 2 elétrons. Ah, e outra coisa, sempre repare aqui também, o primeiro elétron sempre é ir para cima, o primeiro é sempre para cima, daí o segundo vai ser para baixo. Eu vou mostrar para vocês como é que faz essa distribuição em exercícios, tá bom? Então, vamos lá para o último número quântico chamado spin. O spin nada mais é que a rotação do elétron, para que lado gira. Então, quando você viu ali o desenho da setinha virada para cima, significa que eu tenho o elétron girando para um lado. A setinha virada para baixo significa que o elétron está girando para o lado, no sentido oposto. Então, se eu tivesse um elétron girando assim e o outro elétron girando assim, obrigatoriamente, um seria para cima, o outro seria para baixo. Como é que eu escrevo isso algebricamente, numericamente? Um vai receber o valor positivo e outro vai receber o valor negativo. Então, quem define isso? Quem define o primeiro elétron, ou seja, o elétron virado para cima, é obrigatoriamente o exercício. Então, por exemplo, veja aqui na primeira linha eu coloquei o elétron virado para cima como menos meio, o elétron virado para baixo como mais meio. Mas o exercício poderia definir exatamente o contrário, que o primeiro elétron, ou seja, o elétron virado para cima, é mais meio e o elétron virado para baixo seria menos meio. Então não esquece, um é positivo, o outro é negativo. Quem define o primeiro é o enunciado, é o exercício. Se o enunciado do exercício não falar nada, você aceita os dois. Mas lembra, um positivo, outro negativo, e para vocês a gente vai aprender que é menos meio e mais meio tem só esses dois valores. Ah, já só existe esse no mundo? Não, existem, se você for ver química lá na faculdade, se você for na área da saúde, a gente acaba estudando isso aqui para proteínas e assim por diante, você vai ver que existe mais 3 meios, menos 3 meios, mais 1/4, existem vários outros spins. Eu não lembro direito, talvez eu possa ter falado besteira, mas existem vários outros tipos. O menos 3 meios, mais 3 meios eu lembro, 1/4 eu estou jogando o valor. Mas existem outros.
Pra gente no ensino médio, só precisa saber mais meio e menos meio. Não se preocupe com outros. Se você pegou um livro do seu irmão, um livro da sua mãe, lá da faculdade, viu outros espinhos, não se preocupa. Mais meio e menos meio. Quem define é o enunciado e a gente segue ele. Tudo bem, pessoal? Eu acho que aqui, para número quântico, é o suficiente. A gente vai ver no exercício. Não tem melhor forma de você aprender número quântico do que resolvendo exercício. Mas isso eu vou fazer num vídeo próximo para vocês, tá bom? Num segundo vídeo aí. Então, veja aqui que é a última coisinha sobre esse assunto que a gente precisa ver. Esses 4 números quânticos, eles nos dão qual orbital está o elétron, qual o local mais provável que o elétron esteja. Teve um cara chamado Linus Pauling que ele falou assim, putz, mas está muito bagunçado, muito difícil de fazer essa distribuição, de dar os 4 números quânticos dos elétrons. Então ele fez um esquema, e esse esquema vai ajudar muito você. Aprenda muito bem ele, porque se você entender esse cara, você vai conseguir resolver os exercícios muito facilmente. O que ele diz? Veja aqui que a gente tem a camada K, L, M, N, O, P e Q. Você sabe que cada uma dessas recebe o número quântico principal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tá ali na primeira coluna as camadas e na terceira coluna os níveis, tá? De K a Q e dos níveis de 1 até 7. Agora, na segunda coluna, você repara ali que tem o número de elétrons que cabe em cada uma dessas camadas. 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. Agora, a gente vai separar esses elétrons nos seus possíveis orbitais, nos seus possíveis subníveis. Então, a gente tem ali, na primeira coluna do triângulozinho em azul, você vai reparar que existe o orbital para todas as camadas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para todo mundo. O primeiro orbital é sempre o S. E no S você sabe que cabem 2 elétrons, por isso que o expoente do S ali está 2. O expoente é o número de elétrons que ali está, tá certo? Na segunda coluna, a gente tem que entender que a primeira camada só cabem 2 elétrons, então eu não posso pôr orbital P, porque os 2 elétrons já foram no orbital S. Então na segunda coluna eu tenho só orbital P a partir da segunda linha. Então a segunda camada, a segunda linha, tem orbital P e todas as demais também tem, do 2 até o 7. Todo mundo tem P. E no P cabem 6 elétrons, a gente viu lá no número quântico magnético. Cabem 6 elétrons. Então a gente vai colocar 6 elétrons, expoente ao número de elétrons, para a segunda coluna. Na terceira coluna só tem o orbital D, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. O sétimo e o segundo não tem. E ele tem 10 elétrons, por isso o expoente 10. Já o orbital do tipo F só tem na quarta e na quinta camada. E o número de elétrons que cabe é 14. Um macetinho para você montar isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todo mundo S2. Daí, o 1 não tem. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todo mundo P6. Daí você faz como se fosse um triângulo. Você come embaixo e come em cima. Tira o primeiro de baixo e o primeiro de cima. Fica 3D, 3, 4, 5, 6, D10. E daí de novo, come o de baixo, come o de cima, fica 4F14 para os dois, tá certo? Agora, para terminar essa situação, como é que a gente vai distribuir esses elétrons? A gente faz como se fosse um tobogã. Imagine que você liberou aí, a quarentena acabou, o vírus acalmou, você obedeceu, a quarentena ficou em casa, daí agora, depois de liberado, a gente vai lá para um parque aquático, tem um tobogãzinho show de bola. Repara que começa lá em cima, no S1, o tobogã você está deslizando, para onde? Para cá. Está deslizando eu não sei fazer. Daí deslizou. Quando desliza, você sobe de novo. E daí desliza de novo para baixo. Daí, e assim vai. Eu vou mostrar isso para vocês. Talvez eu não consiga colocar o indicador ali. Mas eu vou mostrar para vocês que é bem legal. Dá para fixar bem. Então desce, depois vai para o de cima. Depois desce de novo, vai para o de cima. E assim vai. A distribuição linear está ali embaixo. Veja como a distribuição linear, decorar ela linearmente é muito difícil. Está ali 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10 e assim por diante.
complicado, difícil mesmo. O diagrama de Linus Pauling deixa muito mais fácil e eu vou provar isso para vocês nos exercícios. Tudo bem, galerinha? Eu espero ter ajudado vocês a ter sanado essa dúvida. Teve aluno que mandou para mim mensagem dizendo: eu não consigo entender Born de jeito nenhum, não consigo entender Born de jeito nenhum. Eu falei: calma, eu vou explicar. Teve aluno para mim que falou assim: onde é que tá esse tal de número quântico secundário azimutal? Tá aí, tô mostrando. Assista uma, não entendeu, tente assistir duas, assista só a parte que você não entendeu e qualquer coisa pergunte, tá? Eu passei para vocês meu Face, eu passei meu Insta para vocês, eu fui liberado de passar para vocês o WhatsApp nesse período aí, então se vocês quiserem, pergunte lá para a professora, para o coordenador, ele vai passar meu WhatsApp para quem não tem, tá bom? Espero que eu tenha ajudado e até a próxima. Obrigado e desculpe as falhas aí.